Imagine viver em tempos de guerra e orgulho, onde um simples erro de palavra poderia custar a vida de todo um povo. Agora imagine uma mulher que, em meio à arrogância dos homens, ergueu-se com sabedoria, coragem e fé e mudou o destino de todos. Essa é a história de Abigail, a mulher que enfrentou um rei enfurecido e transformou a ira em paz. Uma história esquecida por muitos, mas que guarda uma das lições mais poderosas da Bíblia. A força não está em quem grita mais alto, mas em quem fala com sabedoria. Fica comigo até o final, porque há um segredo nessa história que pode mudar completamente a forma como você enfrenta os conflitos da sua vida e o que significa realmente vencer uma batalha. Capítulo 1. O orgulho de Nabal. Nos tempos de Davi, antes de ele se tornar rei, existia um homem rico chamado Nabal, morador de Maom. Ele possuía terras, rebanhos e servos, mas também um coração endurecido. A Bíblia o descreve como rude e insensato, um homem que acreditava que o poder e a riqueza o tornavam intocável. Sua esposa, Abigail, era o oposto, uma mulher de inteligência e beleza raras. Enquanto Nabal agia com impulsividade e soberba, ela observava em silêncio, compreendendo que um único ato de insensatez poderia destruir tudo. Durante aquele tempo, Davi vivia fugindo de Saul e protegia os pastores de Nabal no deserto, impedindo que fossem atacados. Em gratidão, Davi enviou mensageiros pedindo um simples favor: um pouco de alimento durante a festa das ovelhas tosquiadas. Mas Nabal, tomado pelo orgulho, respondeu com desprezo: "Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Por que eu deveria dar o meu pão e a minha água a forasteiros?" Essas palavras acenderam a fúria de Davi. Ele jurou vingança e reuniu seus homens para destruir Nabal e todos os de sua casa. E é nesse momento que a verdadeira força de Abigail começa a se revelar. Capítulo 2. A mulher entre a guerra e a paz. Quando Abigail soube do insulto do marido, ela entendeu algo que Nabal jamais compreenderia. A ira de um homem ferido é como fogo, e só a sabedoria pode apagá-lo. Sem dizer nada a Nabal, ela agiu rapidamente. Reuniu pães, vinho, cordeiros, figos e bolos de uva e montou tudo em jumentos. Sozinha, foi ao encontro de Davi, sabendo que cada passo poderia ser o último. Enquanto o exército de Davi descia furioso pela encosta, Abigail se ajoelhou diante dele. E suas palavras mudaram tudo. Ela não tentou argumentar com orgulho, nem implorar com medo. Falou com humildade e sabedoria. "Senhor, a culpa é minha. Não atentes para esse homem tolo, Nabal. O Senhor te guardará do sangue e da vingança, e te fará príncipe sobre Israel." Aquela mulher não apenas salvava sua casa, ela falava como se enxergasse o futuro. Davi, com o coração tocado, desceu da montaria e disse: "Bendito seja o Senhor, que te enviou hoje ao meu encontro. Bendita seja a tua sabedoria, e bendita sejas tu, que me impediste de derramar sangue." Naquele instante, a guerra cessou, e o que poderia ser um massacre transformou-se em paz. Capítulo 3. O fim do orgulho. Abigail retornou para casa com o coração ainda acelerado. A noite havia sido longa, e cada passo que dava pelo deserto parecia ecoar como um lembrete da fina linha entre a vida e a tragédia. Quando entrou em sua tenda, encontrou Nabal cercado por risadas, música e vinho. Ele festejava como um rei, ignorante do abismo que quase engoliu sua casa. O contraste era doloroso. Enquanto ela havia arriscado tudo pela paz, ele se afogava em sua própria arrogância. Ao amanhecer, quando o sol tocou as cortinas de linho, Abigail se aproximou de Nabal. Com voz calma, contou-lhe tudo. O exército de Davi, a fúria contida, o presente oferecido, o perdão conquistado.
Cada palavra parecia atravessar o orgulho do homem como uma espada invisível. O riso cessou, o vinho perdeu o sabor e seu coração endureceu como pedra. A glória do insensato se desfez diante da sabedoria de uma mulher. 10 dias depois, o juízo veio silencioso, inevitável. Davi soube da notícia e se curvou diante da memória daquela mulher. Ele não viu em Abigail apenas beleza, mas virtude. Não a desejou por vaidade, mas por reverência. E quando a convidou para ser sua esposa, ela entendeu. Deus havia transformado dor em propósito. Capítulo 4. A nova vida de Abigail. Como esposa de Davi, Abigail entrou em um novo capítulo, não o de uma rainha adornada em ouro, mas o de uma mulher moldada pela fé. A cada manhã, ela via o sol nascer sobre um acampamento cheio de guerreiros, lanças e incertezas. Davi era um homem escolhido por Deus, mas também humano, e em seus olhos, Abigail via o peso de decisões que poderiam mudar o destino de um povo inteiro. Quando a dúvida o visitava, era ela quem o lembrava do propósito maior. A vitória que vem de Deus nunca nasce da pressa, mas da obediência. Abigail não lutava com espadas, mas com palavras que acalmavam tempestades. Era a ponte entre a impulsividade e a sabedoria. Quando os exércitos gritavam por guerra, ela sussurrava sobre justiça. Quando o medo tentava dominar o coração de Davi, ela o fazia lembrar das promessas que o Senhor havia feito. Sua presença era mais que companhia, era direção. Com o passar dos anos, Abigail se tornou símbolo de sabedoria viva, uma lembrança de que o poder sem humildade se corrompe e a força sem discernimento se perde. Em um mundo de egos inflamados, ela permaneceu serena, mostrando que o amor guiado por Deus sempre encontra o caminho da paz. Capítulo 5. A mulher que viu o destino se cumprir. Com os anos, as rugas da experiência começaram a desenhar o rosto de Abigail, mas sua serenidade continuava a mesma. Ao lado de Davi, ela viu o trono ser estabelecido, Jerusalém prosperar e o nome do rei ser exaltado por todas as nações. Mas, acima de tudo, ela via o cumprimento silencioso da promessa divina não apenas sobre Davi, mas sobre a própria vida dela. Aquela mulher que um dia se colocou diante de um exército com nada além da fé, agora contemplava a paz que suas palavras haviam plantado. Enquanto muitos buscavam reconhecimento e poder, Abigail continuava servindo em silêncio, guiando com sabedoria as decisões do palácio. Era conselheira, intercessora e exemplo para as outras mulheres. Davi, em seus momentos de fraqueza, lembrava-se das palavras dela suaves, mas firmes como o vento que dobra as árvores sem quebrá-las. E assim, Abigail entendeu o verdadeiro significado de destino. Não é o lugar que se alcança, mas o propósito que se cumpre. Sua história se tornou uma semente de fé, mostrando que quando a sabedoria caminha de mãos dadas com a humildade, até o coração mais endurecido pode ser transformado. O legado de Abigail não foi apenas o de uma rainha, mas o de uma alma que viveu para ser instrumento da vontade de Deus. Capítulo 6. A sabedoria que permanece. A voz de Abigail silenciou há séculos, mas o seu legado continua a falar. Ela nos ensina que a verdadeira sabedoria é uma forma de coragem. Em um tempo onde todos seguiam impulsos, ela seguiu a razão guiada por Deus. A história dela revela algo profundo, que o orgulho é o início da queda, mas a humildade é o caminho da vitória. Ela não venceu com espadas, nem com exércitos. Venceu com serenidade, discernimento e fé. E até hoje, quando lemos seu nome nas Escrituras, sentimos que a sua atitude ecoa um chamado. Um lembrete de que a mulher virtuosa é aquela que sabe quando agir e quando confiar. Capítulo 7.
a voz de Deus na sabedoria humana. Cada gesto de Abigail foi uma manifestação do amor e da justiça divina. Deus a usou como instrumento de reconciliação, mostrando que até nas tempestades da ira, a paz pode nascer de um coração temente. Abigail foi mais do que uma personagem bíblica, foi uma mensagem viva de que Deus fala através da prudência. E é assim que ele ainda age hoje, usando pessoas comuns para realizar milagres invisíveis. Quando você escolhe o caminho da paz em meio ao caos, está fazendo o que Abigail fez. Quando perdoa em vez de ferir, quando silencia em vez de revidar, você está sendo canal de algo maior do que você mesmo. Essa é a verdadeira força dos que confiam em Deus. Abigail não foi uma rainha, nem uma profetisa, mas o seu ato de coragem ecoa como um dos mais belos exemplos de liderança silenciosa da Bíblia. Enquanto os homens lutavam por poder, ela lutava pela paz. E Deus a exaltou diante de todos. Então, se hoje você enfrenta conflitos, lembre-se, você não precisa vencer gritando. Às vezes, a vitória vem quando você se cala, age com sabedoria e confia que Deus está lutando por você. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal Ocultos na Bíblia. Aqui revelamos histórias esquecidas, mas que ainda carregam o poder de transformar corações. Porque a sabedoria de ontem ainda é a salvação de hoje. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.